Olá, meus amigos, minhas amigas, olha isso aqui que legal. É uma elipse aqui que eu construí no GeoGebra. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a construírem uma elipse igual esta aqui, tá? Com todos esses mecanismos aqui de esses efeitos interessantes, né? De rotação aqui de um ponto, coisa e tal. É, mas durante a aula nós vamos precisar entender alguns componentes, né? Alguns elementos da elipse que para que a gente possa construí-la de maneira tranquila. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou parar meu ponto aqui. Né? Antes da gente construir isso tudo, nós vamos passar por um longo caminho, como você pode observar. Vamos entender primeiro a elipse, né? Como eu já havia falado em aula, em vídeos anteriores, a definição de elipse, a elipse nada mais é que um lugar geométrico. Por exemplo, aqui se eu coloco esse ponto, ele está num lugar aqui. Ó. Se eu coloco o ponto mais para cá, ele está em outro lugar, né? Só que essa mudança do meu ponto, esse trajeto do ponto aqui, ó, pode ver que ele vai formando minha elipse, correto? Esse trajeto é representado pela elipse em todos os pontos que estão nesse trajeto. Tá, mas por que esse trajeto ele é especial? Por que esse ponto tem que mover assim? É que a definição de elipse diz o seguinte: a elipse é o lugar geométrico onde a distância desse lugar, né, desse ponto, no caso o ponto a distância dele a dois pontos fixos sempre é a mesma. Então, por exemplo, se eu travar esse ponto aqui, qual vai ser a distância desse ponto a esse lugar aqui e a distância dele a esse outro aqui? Eu já fiz no GeoGebra, ele sempre me dá a distância, depois eu vou ensinar vocês a construir, é 10. Então, quando eu somo essa distância mais esta, é 10. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse ponto daqui e vou jogar ele aqui. Será que a distância mudou? Será que a soma dessa distância, desse segmento, mais a soma desse segmento aqui, né? Dessa distância desses pontos aqui é a mesma? Aí eu olho aqui no GeoGebra, permanece 10. Olha, por mais que eu mude aqui o ponto em qualquer lugar, você pode ver que à medida que a gente vai mudando ele, as coisas vão variando, né? Contudo, a distância sempre permanece a mesma, é 10. Ou seja, esse lugar onde esse ponto está percorrendo é o lugar geométrico onde a distância deste lugar a esses dois pontos fixos sempre é a mesma. Definição de elipse, tá bom? E vamos lá então, vamos aprender a construí-la. Antes de mais nada, eu vou travar aqui este exemplo aqui que eu vou apresentando aqui em paralelo, ok? Só para a gente lembrar, por exemplo, eu pego essa equação aqui, dessa elipse. A equação a gente vai construir, é importante lembrar, que a gente vai construir uma elipse centrada na origem e eixo maior sobre o eixo x, tá? Então, essa elipse aqui que eu tenho, ela é centrada na origem e o eixo maior dela aqui é o eixo x. Então, nós vamos construir todas as elipses desta forma aqui, tá bom? Elas serão x quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. O a ao quadrado sempre fica embaixo da variável do eixo maior, que é o x aqui no nosso caso. Aqui eu vou pegar como exemplo uma elipse dada por essa equação, certo? Se você tiver uma equação x quadrado sobre 25 y ao quadrado sobre 16, 25, 5 ao quadrado, 16, 4 ao quadrado. O a é 5 e o b é 4. Ok? Isso aqui vai ser importante a gente saber, porque a gente vai começar a nossa construção. Vou apagar aqui meu GeoGebra para que a gente construa isso aqui do zero, tá bom? Vamos lá. Beleza, pessoal? Então vamos começar a construção da nossa elipse. Lembrando que vai ser uma elipse centrada na origem, aqui, e com eixo maior sobre o eixo x. Volta aqui para relembrar. Elipse, a equação dela é desta forma aqui. São elipses onde o a ao quadrado está embaixo do x. Então, elipse com um eixo maior sobre o eixo x, tá bom? E embaixo eu tenho um exemplo de uma elipse desta. É lógico, cada vez que eu mudo o a, esse valor embaixo do x e o valor embaixo do y, para cada valor que eu mudo eu tenho uma elipse. Então, para que a gente construa o maior número possível de elipses de uma vez, sem precisar muito quebra-cabeça, eu vou usar um controle deslizante. Você vem aqui, vai inserir ele, controle deslizante.
O computador tá lento ultimamente. Caraca, não tá indo. Tá, aqui. Foi. É que se, desculpa, eu viajei. Quando você seleciona o controle deslizante, você clica aqui para que ele abra, tá bom? O controle deslizante nada mais é, vai ser A, o primeiro nome. Vamos manter A, que é justamente o Azinho aqui. Então, aqui eu tenho 25, o A é 5. Se aqui eu tivesse 81, embaixo do x quadrado, o A seria 9. Então, o A depende de qual número que eu tenha. Como eu quero fazer algo no GeoGebra geral, abordando o maior número de elipses, né, que fique depois um programinha, vamos chamar assim, que você construa as elipses de forma mais tranquila, eu vou usar o primeiro A como sendo o número 1. E o maior número para ele, o 100, o número 100. É um número, variando de 1 a 100. Então é uma variável aqui. Ok? E o incremento significa o seguinte: se eu quero contar esse número de 1 em 1, 2, 3, 4, 5, ou se eu quero de meio em meio, aí já vou usar os números 1,5, 2, 2,5, 3. Mas o meu incremento eu quero de 1 em 1, tá bom? Fazendo aí o conjunto dos números naturais de 1 a 100. Tá, então, ó, quando eu mexer aqui é como se eu estivesse escrevendo o A igual a 44 aqui, o A igual a 69 e assim por diante. Além do A, x quadrado embaixo do A, eu também tenho o y ao quadrado, que o B fica embaixo do y. Vou fazer a mesma coisa, criar outro controle. Vou clicar embaixo aqui, B, que irá de 1 a 99. Eu mantive em 99 porque, como o eixo maior vai ser o eixo X, sempre você tem que manter o A maior que o B, ok? O A é o eixo maior, então sempre mantenha, quando você criar as elipses, o A maior que B. Agora vamos inserir já a nossa elipse, olha que coisa fácil. Aqui está a forma dela, né? X quadrado sobre A ao quadrado mais YB, Y ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. Como que você vai inserir isso no GeoGebra? É simples, você vai colocar X, o quadrado aqui, você vai inserir ele com acento circunflexo, 2 sobre A elevado a 2 mais, é a mesma coisa com Y, Y, acento, elevado a 2, barrinha, B, elevado a 2. Então vamos lá no GeoGebra. Vou inserir isso ali que eu falei. Então eu vou ter X, acento circunflexo, elevado a 2. Dou um toquezinho pra frente porque está no expoente, tá vendo? Eu bato aqui que ele vai pra frente. Barrinha de dividir sobre o A, porque é o A que eu já defini aqui, ó. Tá vendo que tá 40? Ele já aparece 40 aqui. A elevado ao quadrado, certo? Mais Y, acento circunflexo, 2, barrinha, B, também elevado ao quadrado, e a equação da circunferência sempre tem que ser igual a 1 aqui. Pronto. Não apareceu porque ela tá gigante aqui. Ok? Deixa eu mover aqui para mover. Então, à medida que você move agora o A, eu vou centrar o A sendo 5 e o B sendo 4. Viu? Vai de 1 em 1 aqui, ó, o incremento que eu coloquei lá de 1. Aí eu tenho a elipse do exemplo aqui, ó. X quadrado sobre 25 mais y ao quadrado 16. O A é 5 e o B é o número 4. Então, pessoal, o legal agora é que a gente não precisa ficar preso em apenas uma construção. Você pode construir elipses gigantes aqui. Por exemplo, uma elipse x quadrado sobre 100. Nesse caso, o A é 10. Mais y ao quadrado sobre 81. Raiz de 81 é 9, nesse caso o B é 9. Tá aí, tá vendo? Então, ou x quadrado sobre 100, o A continua sendo 10, mais y ao quadrado sobre 4.
Raiz de 4 é 2 e o B é 2. Ok? Pode observar que à medida que o B aproxima do A aqui, ela tende a ficar para uma circunferência. À medida que o B afasta, ela achata mais. Isso é a excentricidade dela que a gente agora vai saber calcular. Ok. Outro ponto que eu quero abordar com vocês, que aqui a gente já viu, né? Já conseguimos colocar isso lá no GeoGebra. Agora eu quero também estudar o foco. O foco, nós vimos que são aqueles dois pontos que ficam fixos aqui, certo? Como eu vou colocá-los aqui? É simples. A primeira coisa que você tem que saber é a equação do foco. O foco é dado, você acha o foco resolvendo assim, ó. C é igual a raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Aí quando você quer calcular no braço aqui, você vai C é igual, substitui o A, neste exemplo aqui é 5, menos o B, que neste exemplo é 4, tal, e chega no 3. Então, o primeiro foco vai ser esse ponto, vírgula 0, e o segundo, esse ponto negativo, vírgula 0. Lembrando que o foco fica aqui no eixo X, porque ele é o eixo maior. E eu teria o foco, então, desta forma. Agora vamos para o GeoGebra. Como eu quero algo genérico, para qualquer valor que eu atribua aqui, mude, e como o foco ele está dependendo dos valores de A e B, eu vou inserir essa equação da forma que está lá no meu GeoGebra. Como é que eu faço isso? Simples. C vai ser igual SQRT, que é raiz, abro parênteses, que serão os valores que vão estar dentro dela. Então vai ser C é igual a raiz do quê? A elevado ao quadrado, então vou escrever A acento circunflexo quadrado mais B. Ó, pode ver que o B ficou no expoente, então vou tirar um pouquinho, vou dar uma setinha para frente, porque aí ele sai do expoente, mais B também elevado ao quadrado. Pronto. O C vai ser isso. Agora, à medida que eu mudo o A, vou voltar para o A igual a 5 e para o B igual a 4. Você pode ver que à medida que eu vou mudando, o valor de C vai mudando também. Tá? Pode ver aí. Isso depende da mudança aí que eu faço. Ok? Desculpa, errei aqui, ó. Menos. De onde eu tirei esse mais? Agora sim. A ao quadrado menos B ao quadrado. Uma correção aí, me desculpa. E o C aí é 3. Então, à medida que eu mexo aqui, esse C também vai mudando. Tá bom? E agora, como eu vou colocar o foco? É simples. Deixa eu travar no 5, que é o exemplo que a gente está lidando. Foco 1. Escrevo F1 igual, abro parênteses. Não é C e 3? C e 0? Então C, vírgula, 0. Pronto. Foco 1 está aqui. E o foco 2? Foco 2 é igual o menos C e 0. Que aparece lá. Olha os focos. Os focos já estão aparecendo. Que legal, né? Já consigo também, agora que eu tenho o foco, calcular a excentricidade. A excentricidade é dado por C sobre A. Então, já vou colocar aqui também a excentricidade. E de excentricidade vai ser igual C, barrinha de dividir, sobre A. Ok? Aí o que acontece? À medida que eu vou mexendo nesse A, tudo vai mudando. Olha lá. O foco muda. À medida que eu mexo no B também. Ficou super grande aqui, né? Ó, outra coisa. Muito legal. Lembre sempre de manter o A maior, tá? Porque o A, ele é o eixo maior. Se você vai mexendo no A, o foco vai mexendo tudo junto agora, ó. Tá vendo? Que ele mantém a sua razão aí, sua proporção. E a mesma coisa com o B. À medida que você mexe o foco, tudo automaticamente, ó, os valores do foco vão mudando. E o que eu tinha falado sobre excentricidade, ó, se eu jogar o A igual a 5, um exemplo, 5, e o B igual a 5, é uma circunferência.
excentricidade zero. À medida que a nossa elipse vai achatando, a excentricidade vai ficando próxima de 1. E à medida que ela vai ficando mais próxima de zero, vou aumentar o A aqui para você notar. À medida que ela vai ficando mais próxima de uma circunferência, a nossa excentricidade ela vai indo para zero. Olha aqui, tá vendo? Achatou, excentricidade vai para próximo de 1. Vai para a próxima circunferência, excentricidade vai para próximo de zero. Então a excentricidade ela delimita essa aí quanto a sua elipse é mais próxima de uma circunferência ou de uma reta mais achatada. Para finalizarmos essas nossas brincadeiras aqui no GeoGebra, eu vou agora colocar aquelas retinhas lá, né, os segmentos. Como eu venho aqui, faço isso. Coloco o segmento, travo aqui em cima do ponto, puxo até a extremidade, até o lugar geométrico. E o outro, aí clico de novo e puxo lá para o F1. Pronto. Cria o ponto, que agora ele aqui, ó, o nosso ponto. E ele vai rotacionar. Espera aí que eu fiz uma bobeira aqui. Pronto, agora sim. Para não acontecer esse acidente que eu fiz, eu sempre mantenho em mover aqui, tá bom? Que aí você move a janela e não os seus pontos e nem nada. Aí, construímos a nossa elipse perfeitamente. Quanto à distância, eu falei que eu ia ensinar. Lembrando que essa distância é dada com 2 vezes A. Ou você pode definir ela criando D igual a 2 vezes A, que também sai. Ou esses segmentos que eu criei agora, ó, é o F e o G, tá vendo? Aqui, ó, o F e o segmento G. A distância vai ser a medida do F mais a medida do G. Também vai nos dar a distância. Eu venho aqui a hora de tirar esse Fzinho daqui, é só tirar o rótulo, tirar o G também, você tira o rótulo dele. E a construção que eu tinha inicialmente está feita, tá? E você pode brincar, movendo aqui criando a circunferência do jeito que você, elipse, da forma que você deseja. Manter essa aqui que foi do exemplo. Observa, a excentricidade dela está aqui. O foco está todo ajustado. E a distância do lugar aos 2 pontos fixos, que sempre é a mesma, independe de onde esteja esse ponto. E tá aí. É lógico, se você aumentar o seu A e o B, por exemplo, a distância tem que mudar, né? Aí eu já estou com a distância desses segmentos igual a 22 aqui, ó. Tá bom? Permanecendo sempre 22 em qualquer lugar da elipse. E assim é feita a construção da elipse, tá, gente? Qualquer coisa deixa aí no comentário que a gente vai ajustando ou fazendo mais coisa para vocês aí sobre GeoGebra. Obrigado.